O tema que nós vamos tratar hoje parece ser bobo, mas você vai perceber no decorrer desse vídeo quão importante é conhecer o CTB, as regras, as definições, os conceitos estabelecidos nele, como manusear um código de trânsito, dentre outras questões. Esses assuntos tratados no vídeo de hoje vão colaborar com a estrutura da sua defesa, a forma de você pensar e, digo mais, a forma que a autoridade de trânsito pensa sobre determinados assuntos para que você saiba combatê-los. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Trânsito na Prática. O meu nome é Ademir Santos e hoje o tema é Conhecendo o CTB. Tratando então de Conhecendo o CTB, na verdade, é muito importante que você tenha pelo menos uma noção da evolução histórica da legislação de trânsito no Brasil. E aí na tela você vai verificar uma linha com os 3 principais pontos históricos antes da publicação do Código de Trânsito Brasileiro. Então em 1928 você vai ver aí a primeira norma na forma de estatuto que veio com o Decreto 18.323 de 1928. Veja só quando começou o primeiro decreto estabelecido na área de trânsito no Brasil. Depois você vai ver então, em 1941, um outro decreto, o 2.994, aí já trouxe o primeiro diploma como código estabelecido aqui no Brasil, tá bom? E a terceira e última fase dessa linha do tempo na legislação de trânsito que nós estamos trazendo aqui é a Lei 5.108 de 66. Essa lei é o famoso CNT, o Código Nacional de Trânsito, que até hoje é confundido com o CTB, que é nosso atual Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então, dentro dessa linha do tempo, a última lei estabelecida antes do Código de Trânsito foi o CNT, Código Nacional de Trânsito, que é uma lei de 66, a Lei 5.108. Ela trouxe, então, criou raízes, ela criou ali, estabeleceu estigmas, paradigmas que foram criados através dessa lei. Conceitos foram estabelecidos através dessa Lei 5.108, Código Nacional de Trânsito. Naquela época, os estudos eram outro, o trânsito era outro no Brasil. E questões como cinto de segurança não era obrigatório na condução do veículo automotor, capacete, a categoria de motocicleta era dividida por cilindradas, dentre outras inúmeras questões. E aí o legislador, ele preferiu então criar um novo código do que fazer as alterações que eram devidas em decorrer do tempo. Ou seja, estudos vinham dizendo que era necessário a utilização do cinto de segurança para que não houvesse o evento morte no acidente de trânsito. Estudos traziam a necessidade da utilização de capacete, bem como toda a evolução de vários fatores no direito de trânsito. E aí o legislador então preferiu criar uma nova norma que é justamente o Código de Trânsito Brasileiro. E daí então veio o nascimento do Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9503 de 97, que foi publicada no dia 23 de setembro então do ano de 1997. Em virtude da vacância dessa lei, o CTB ele entrou em vigor somente no dia 22 de janeiro de 98. Então, dentro da hierarquia das leis, o CTB é uma lei federal, uma lei ordinária, que foi publicada em 23 de setembro de 97, entrou em vigor 22 de janeiro de 1998, tá ok? Então, se você ler o último artigo do Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo 341, ele vai justamente, dentre outras leis, revogar a Lei 5.108, que é o Código Nacional de Trânsito, CNT, tá ok? Então,
Então, com a entrada em vigor do CTB, ficou de lado, foi revogado o CNT. Mas é muito comum de ouvir jornalistas, de ouvir pessoas do nosso mundo, nosso meio jurídico, intitular a nossa atual legislação de trânsito como CNT. Muito comum. Já vi decisões desse termo, já vi repórteres falar desse termo, inclusive advogados também usar o termo CNT, de tão impregnado que ficou por todo esse tempo. Mas é importante que você tenha essa noção, então, como especialista que você é ou está se tornando na área, de que a terminologia correta é CTB, Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei 9503 de 97. Dentro dessa questão do CTB, é importante que você entenda, na tela você vai ver aí, que o CTB ele é composto por 20 capítulos, 341 artigos e 2 anexos. Ou seja, anexo 1 que trata dos conceitos e definições e o anexo 2 que trata das sinalizações. Mas também não é errado você dizer, ou se você ouviu alguém mencionando que o CTB possui 22 capítulos, porque o capítulo 3 e o capítulo 13 ele tem uma extensão, capítulo 3A e capítulo 13A. E assim como também alguns artigos, ele tem um complemento, como por exemplo 165, 165A, 253, 253A, 148, 148A e assim por diante. Então, ou 341 artigos divididos em 20 capítulos, ou 367 artigos divididos em 22 capítulos, tá ok? E até para ilustrar toda essa situação, eu trago aí uma figura, de duas pessoas olhando um número e um tendo uma visão do 6 e outra do 9. É muito interessante. Então, dentro dessa situação, é muito comum ouvir esses dois termos aí e ambos estão corretos. Nesses 22 anos de vigência do CTB, até a presente data, o Código de Trânsito Brasileiro sofreu alterações por 38 leis. Seja por lei ou MP, que foi convertida em lei, é claro, mas 38 alterações que o CTB sofreu nos últimos 22 anos. Na verdade, eram 39. Recentemente, houve uma alteração por medida provisória que não foi convertida em lei. Então, ela perdeu a sua eficácia e de 39 alterações passou a ser 38 novamente, tá? Além disso, falando sobre esse conceito de conhecer o CTB, nós temos que entender que cabe ao CONTRAN, compete ao CONTRAN, lá no artigo 12, inciso 1, que ele tem essa competência de estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito. Então, dentro desse contexto direito de trânsito, além do CTB, é importante que você conheça algumas resoluções publicadas pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Atualmente nós temos 780 resoluções publicadas pelo CONTRAN. Mas não se assuste, até porque muitas delas foram revogadas, outras substituídas, e é claro que é um problema enorme essa questão de resolução que altera a resolução, uma série de fatores desse tipo, tá? Mas isso é o interessante de todo o contexto do direito de trânsito. Estudar essas normas é quem vai te fazer um especialista na área do direito de trânsito. Porque se fosse fácil, ninguém ia te procurar para tratar desse tema. É justamente isso. Profissionais que atuam em superfície vão tentar fazer alguma coisa e vão verificar que não é tão simples assim. As coisas vão puxando e vão direcionando ele para outra lei e mais um conceito, e ele vai preferir procurar parceiros especialistas na área, se for um advogado, ou se for o próprio condutor, ele vai falar: não é comigo isso aí, não vai adiantar eu tentar resolver esse problema, então eu vou
procurar um profissional especialista na área. E até fazendo um parênteses desse contexto de conhecer o CTB, é muito importante nos dias de hoje que você se especialize em uma área. Eu sempre digo isso nas palestras que tenho proferido aos advogados, nas pessoas que procuram atuar em algum ramo do direito. Seja especialista em um ramo do direito. Isso é quem vai te diferenciar de todos os outros advogados que estão estabelecidos em todo o Brasil. Então, a nível de Brasil, nós temos cerca de 1.200.000 advogados inscritos. Aqui em São Paulo, a exemplo do nosso estado de São Paulo, nós temos mais de 400.000 advogados inscritos aqui no estado de São Paulo. E o que vai nos tornar diferente, o que vai fazer com que o cliente te procure? A sua especialidade em um determinado tema, em um determinado ramo. E o ramo do direito de trânsito é um ramo pouquíssimo explorado, até porque ninguém tem essa matéria na faculdade. Nós, inclusive estamos postando essa série de vídeos falando sobre o direito de trânsito, justamente porque as faculdades, no mal ali, trata do crime de trânsito no direito penal. Então, quando fala dos crimes especiais, da legislação especial, o professor ele fala lá que no direito penal, o CTB ele tem um capítulo específico que trata dos crimes de trânsito, mas de forma muito ampla, não entra em detalhes, tá? Então, é um ramo pouquíssimo explorado, até por falta de conhecimento. Dedique-se, estude, porque isso é quem vai fazer a diferença para você nesse ramo, em alavancar o seu escritório. Mas voltando aqui então, 38 alterações por lei, 780 resoluções publicadas até o momento. Tá ok? E aí na tela você vai ver o rol de leis que alteraram o CTB até o presente momento. Se você tem dúvida desse tipo de informação, qual é o código mais atualizado até o momento, até a data de hoje? É aquele que está lá no site do Planalto. Então, se você colocar no seu navegador lá na busca CTB Planalto, ele vai te dar o link para o Código de Trânsito Brasileiro no site do Planalto. Lá vai trazer o texto atualizado por todas as leis. Mas se você quiser fazer um estudo mais profundo de determinado artigo, como por exemplo nos vídeos de alcoolemia que nós publicamos aqui, eu mencionei sobre a evolução histórica do artigo 165 do tema alcoolemia no CTB. Você precisa dar uma estudada nas leis que alterou o CTB para verificar como era e como está. Mas está aí, é só você dar um pause, printa essa tela aí para você ter essa informação para você, ok? Então, 38 leis que alteraram o Código de Trânsito até o momento. O CTB ele é dividido por 20 capítulos ou 22, de acordo com o que eu trouxe agora há pouco para você. Nós temos aí os capítulos também nesse slide, para que você entenda, é dividido por tema. São os 20 capítulos e os artigos, a disposição dos artigos de cada capítulo. Olha que interessante, inclusive, no capítulo 5 do cidadão, quantos artigos nós temos? 2 artigos. E você olhando pelo título, parece bobeira, capítulo do cidadão, mas são 2 artigos muito importantes para você que atua no direito de trânsito, para o cidadão ou qualquer pessoa que queira questionar alguma situação dos órgãos de trânsito. E aí eu vou até trazer aqui no Código de Trânsito o artigo 72 e 73 do CTB, para você ter uma noção do que eu estou falando aqui. O artigo 72 e o artigo 73, ele traz a seguinte disposição. Artigo 72. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar por escrito aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos, bem como, olha essa parte que interessante, bem como
sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este código. E veja que interessante então, qualquer cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar informações e fazer sugestões sobre qualquer tema relacionado ao trânsito que lhe competir ali, que for do seu interesse. E o artigo 73, ele ainda dá sequência falando sobre a responsabilidade e a obrigatoriedade do órgão responder. Leia aí o artigo 73. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder por escrito dentro de prazos mínimos sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecimento ou justificando a análise efetuada e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá. Então, olha a importância de um capítulo que possui 2 artigos no CTB, que é o capítulo 5, que trata do cidadão. Ainda falando sobre a disposição do CTB através dos seus capítulos, você vai verificar lá o capítulo 15, que trata das infrações de trânsito, capítulo 18, que trata do processo administrativo de trânsito, 19, que fala dos crimes de trânsito, e aí você tem uma facilidade de estudar o CTB por tema. Então é importante que você estude o CTB por tema e não só fazer uma leitura do artigo 1º até o 341, que é o último artigo, tá? E ainda falando sobre Código de Trânsito e leitura do CTB, é muito importante, além do conhecimento adquirido através de cursos, de treinamento, assistindo vídeos com conteúdo de qualidade como este, por exemplo, é muito importante que você tenha uma boa literatura, um bom livro, um bom CTB, tá? Por exemplo, eu uso esse Código de Trânsito Brasileiro, que é do Gilberto Antônio Faria Dias, com coautoria do Juarez de Oliveira, Catiane dos Reis Vieira e o Ipner Gomes dos Santos. Talvez eu seja suspeito a falar desses autores, que eu conheço pessoalmente 3 deles. Gilberto Antônio Faria Dias é um dos maiores especialistas de trânsito que eu conheço, autor também do Manual Faria de Trânsito, inclusive tem até ele aqui, ó, na minha prateleira, tá de fácil acesso aqui, porque é uma das obras que eu mais utilizo no meu dia a dia no recurso de trânsito. Então essa obra aqui, Manual Faria de Trânsito, é uma obra que está esgotada, essa edição, mas o Dr. Gilberto Antônio Faria Dias já está preparando a próxima edição. Esse CTB é um CTB anotado e codificado, que é muito importante, ele te facilita a vida, ele traz algumas informações do Manual Brasileiro de Fiscalização, ele traz informações sobre qual é o procedimento da fiscalização, que é muito importante. Ele remete a algumas questões trazidas no Manual Faria que eu já mencionei, e além do índice, que é todo trabalhado por tema, ele tem uma facilidade enorme aqui de te remeter a uma resolução por tema. Então, se você vai no artigo 105, equipamento obrigatório, ele já vai te remeter à resolução 14/98. Se você for tratar do processo de suspensão do direito de dirigir, ele já te remete à resolução 723 e assim por diante. Um ótimo material para você adquirir, tá? Esse material ele é adquirido somente pelo site www.fariadias.com.br. Eu vou colocar na descrição desse vídeo depois para quem tiver interesse de procurar, tá? Mas voltando ao nosso conteúdo do vídeo de hoje, além dessa disposição, é muito importante que você saiba qual é a área de atuação do Código de Trânsito Brasileiro. A territorialidade, o princípio da territorialidade do CTB no Brasil, no território brasileiro. E isso está justamente previsto no 1º artigo do Código. No artigo 1º do CTB, ele diz lá: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por esse Código.
E quem faz uma primeira leitura desse artigo 1º não dá a importância devida a esse texto. Ele simplesmente vai falar, pô, Ademir, tá bem claro isso aí. O CTB, ele rege o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, né? E abertas à circulação. E aí vem uma pergunta que eu vou trazer, um questionamento, uma discussão sobre uma situação. Determinada data eu fui atender uma diligência em uma delegacia de polícia de um crime de trânsito, onde o condutor de um veículo não era habilitado, acabou se envolvendo num acidente de trânsito com vítima fatal. E em virtude de toda a comoção pública, toda uma situação ali naquele momento, o condutor do veículo, ele estava sendo indiciado, seria supostamente indiciado no artigo de homicídio pelo Código Penal, o artigo 121 do Código Penal brasileiro. E aí, em debates de forma saudável, é claro, né? Com a autoridade policial, que era o delegado de polícia lá, que estava lá, nós questionamos a situação do crime previsto no capítulo 19 do CTB, artigo 302, que é o homicídio culposo na direção de veículo automotor. E aí houve uma discussão, um debate, pois no momento do acidente o veículo subiu na calçada. E aí estava ali no meio fio ali, na calçada, na via, estava toda aquela, na faixa, né, na pista, estava toda aquela discussão e o tema era, não, eu vou enquadrar no 121 do Código Penal, o homicídio culposo pelo Código Penal, tendo em vista que o acidente se deu na calçada e não foi na via. E aí eu peguei justamente este Código de Trânsito, nós temos versões mais amplas, com anotações, comentários, mas a ferramenta do profissional que atua no direito de trânsito é no mínimo isso aqui na bolsa dele, para onde quer que ele vá. E aí eu peguei o Código de Trânsito, mencionei que o Código de Trânsito ele possui 2 anexos. O anexo 1 justamente trata dos conceitos e definições. E abri o meu Código de Trânsito na definição de via. E aí você vai ver na tela aí a definição de via, é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Então note você que a calçada faz parte da via. A via pública é um conjunto de calçada, pista, canteiro central e assim por diante. Então, de uma calçada até a outra calçada, tudo isso é via. E aí uma palavrinha com 3 letras muda todo um cenário de uma diligência tratada numa delegacia. Um cliente que poderia ser indiciado num crime do artigo 121 passou a ser indiciado no crime do artigo 302 do próprio CTB. Por conta que a palavra via demonstra que o acidente mesmo na calçada ainda sim faz parte de um crime de trânsito. Veja a importância de você conhecer conceitos e definições. E ainda dessa definição de via, você pode ver que nós temos aí outros conceitos trazidos, né? Então, pista, calçada, acostamento, ilha e canteiro central. São todos termos, conceitos que estão estabelecidos no anexo 1 do CTB. Tá ok? Então é muito importante de você saber manusear, você ter um código que você tenha facilidade de manusear para trabalhar no seu dia a dia. Qualquer dúvida de qualquer palavra que você não saiba lá o conceito, tem dúvida, o que é mesmo interseção em nível, por exemplo? E aí não vou nem tratar desse termo agora, porque isso é tema para um outro vídeo. O que é interseção em nível? Na verdade, esse termo é utilizado em alguns artigos do CTB, em algumas situações no direito de trânsito, e a definição está lá no anexo 1 do próprio código.
Então o código ele tem 341 artigos de forma sistemática, o último artigo é o 341, logo em seguida ele vem sendo trazido lá, vem o anexo 1 que trata das definições, dos conceitos e definições, tá? Para finalizar a questão do anexo 1, é importante que você entenda que nem todos os conceitos estão estabelecidos no anexo 1. Acidente de trânsito, por exemplo, é um tema de suma relevância e essa definição não está no anexo 1 do CTB. Ela está em uma NBR, mas aí é uma outra situação também, mas 99% dos conceitos estão estabelecidos no anexo 1, tá ok? Ainda sobre anexo, é importante que você tenha conhecimento do anexo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da sinalização. Então, o anexo 2 do CTB já é uma resolução, porque o Código de Trânsito falou a sinalização será tratada pelo CONTRAN através de uma resolução. E aí nós temos então a resolução 160, que trouxe as questões de sinalização de trânsito, é um contexto geral, e com o decorrer do tempo o CONTRAN ele pormenorizou ainda mais. Então cada tipo de sinalização foi regulamentado por uma nova resolução. Então nós temos aí que são os famosos manuais brasileiros de sinalização. Então tem o Manual Brasileiro de Sinalização Vertical, de regulamentação, de advertência, tem o Manual Brasileiro de Sinalização Semafórica, tem o Manual de Sinalização Horizontal e assim por diante, tá? Salvo o melhor juízo, são 6 manuais que tratam de sinalização de trânsito, que foi dividido por tema, tá ok? Então é muito importante, gente, que vocês estudem esse conceito inicial, que parece meio que de uma forma assim simplória de falar, conceito inicial, mas que é muito importante para o seu dia a dia. Eu já mostrei isso num exemplo que eu trouxe aqui nesse vídeo para vocês. O direito de trânsito, ele pode ser aplicado em tantas situações, tantos outros ramos do direito. Então, no direito penal, por exemplo, com os crimes de trânsito, no direito civil, nas ações acidentárias, né? Então ações com dano moral, material e estético, acidente com vítima fatal, tendo inclusive estabelecimento de pensão vitalícia, indenizações milionárias. Direito do trabalho, o capítulo que trata do motorista profissional, da jornada de trabalho, a questão da suspensão do direito de dirigir, que gera uma justa causa para um motorista profissional, dentre outras tantas questões. Então é muito importante que você fique por dentro de tudo que nós temos dentro do direito de trânsito. É importante que você tenha um bom livro para você manusear, para que você tenha facilidade de localizar as informações que você precisa, tá ok? Então, fica aqui esse vídeo de hoje com esse conteúdo que é de suma importância para a sua atuação. Se você gostou desse material, desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, dá o like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilha com quem você entende que precisa dessa informação se ela for relevante, tá ok? Agradeço então esse tempo que você dispôs de ficar aqui comigo e até a próxima!